E aí, pessoal, tudo bem? Olha que lugar maravilhoso, né? Certamente eu não estou aí, isso aqui é só um plano de fundo, né? Mas tenho certeza que muitas pessoas poderosas, ricas, de fato estão lá. E todos os níveis, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Hoje é o tema que nós vamos conversar sobre o engano da fé na política. É claro que pelos seus frutos os conhecereis. Boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre um dos maiores perigos para a fé cristã e para a democracia: a instrumentalização da religião para fins de poder. Jesus nos alertou, aspas, pelos seus frutos os conhecereis, fecha aspas. E é pelos frutos que precisamos julgar a chamada, abre aspas, pauta de costumes, fecha aspas, na política. A raiz da pauta de costumes e o papel de engano e de influência dos falsos líderes. É crucial entender que muitos que apoiam essa agenda de costumes o fazem com a sincera crença de que estão seguindo uma vontade superior, mas infelizmente estão sendo enganados. E a história se repete. Falsos líderes religiosos buscando poder e influência distorcem mensagens espirituais. A própria pauta de costumes que vemos hoje, com as suas ênfases em moralidade sexual e papéis sociais rígidos, tem suas raízes em interpretações específicas das epístolas de Paulo de Tarso, que se baseou na Septuaginta para arquitetar essa visão. Paulo foi um dissidente fundamentalista da Torá de Jesus. E a sua reorientação teológica resultou na formação de uma nova religião, distinta do judaísmo de Jesus e fundamentalmente oposta ao seu núcleo inalterável. Essa retórica afasta muitos da verdade, confundindo a fé genuína com uma agenda política de dominação. Vamos entender o que é a ética universal versus a pauta de poder. O jugo de Jesus versus o jugo de Paulo. Ao longo da história, regimes como Salazar, Franco, as ditaduras militares e até o nazismo de Hitler usaram a religião para justificar a opressão. Mais recentemente, vimos isso em governos como os de Donald Trump e, no Brasil, Jair Bolsonaro. Mas qual é a verdadeira vontade de uma ética superior, divina? Jesus nos convidou a tomar sobre si, ou no caso, sobre os cristãos, o abre aspas, meu jugo suave e o meu fardo leve. Confiram, por favor, Mateus 11, de 29 a 30. Ou seja, Jesus nos convidou e ofereceu um caminho de misericórdia e de amor. Ele foi claro, abre aspas. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas cumpri-los. Fecha aspas, Mateus 5,17. Muita gente entende esse cumprir como algo que encerra a questão. Mas isso não aconteceu, nem com Tiago, seu irmão, e nem com seus 12 discípulos. E assim aconteceram tensões por causa dessa questão. Então a proposta de Jesus era o caminho de volta ao judaísmo interpretado por ele, com misericórdia e amor. E o que é o judaísmo de Jesus? Precisamos entender que as escrituras hebraicas, em Deuteronômio 4, verso 2 e 13, verso 1, proíbem categoricamente. Dois pontos, abre aspas. Não acrescentareis a palavra que vos mando
e está se referindo à Torá, né? Nem diminuireis dela, fecha aspas. E acrescentar ou diminuir, e inclusive abolir, é desobediência direta ao Eterno. Gostem disso ou não. Contudo, a ideia da lei perder validade já é uma invenção moderna, é uma criação teológica de Paulo de Tarso. Tiago, irmão de Jesus, ele representava a continuidade da Torá, enquanto Paulo, a ruptura com a Torá. E para deixar mais claro, Jesus é a Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim. A lei, que não é lei, é o ensino e instrução de Deus, os profetas e os escritos. E Paulo é Septuaginta, uma tradução grega, que tem pessoa que até hoje acredita que foram 72 sábios judeus, mas isso é um mito devidamente comprovado. Foram apenas 5 homens com seus vieses e entendimentos de interpretação para uma cultura grega que adicionou uma camada absurda de coisas sobre o texto hebraico, inclusive desvinculando muitas questões. Eu falei isso em vários vídeos aí. As consequências para a democracia e o prejuízo dos chamados puros de coração. A suposta promessa, antes disso, o risco é imenso. Essa instrumentalização da fé enfraquece e pode até destruir democracias, que normalmente são laicas, onde se respeitam todas as religiões. A suposta promessa de, entre aspas, valores se transforma hoje em um projeto de poder e domínio como qualquer outro. Nem Deus, nem Jesus jamais aboliram a lei ou sequer a descumpriram. Muito menos autorizaram Paulo a fazê-lo com as suas novas outras doutrinas, a partir da Septuaginta, criando um outro evangelho, que eu denomino de Evangelho Grego de Paulo de Tarso. Vamos lembrar que o papel de Satanás, tem gente que adora essa palavra, né? Até porque é um termo que em hebraico tem outro sentido. Mas o papel de Satanás é, abre aspas, matar, roubar, destruir, fecha aspas, e, abre aspas, mentir também. A mentira está na campanha política. E isso até a justiça terrena já reconheceu e puniu. O pior vem depois das eleições. Campanha é uma coisa, agenda após eleição, outra. E o prejuízo? Como Jesus alertou, é sempre dos puros de coração, daqueles que buscam bem, não só individual, coletivo, e a verdade. Diante disso tudo, nós podemos chegar a uma conclusão impactante, que se traduz no preço do engano e um chamado à ação. Não é mais possível aceitar-se sem compreender aonde está o engano, a gravidade desse erro, que é imensa. O despropósito de aceitar essa instrumentalização da fé é que você, que me assiste agora, nunca foi e nunca será nenhuma mínima opção ou parte da pauta dessas pessoas que se auto-outorgam, se auto-ungem e se autoproclamam receptores de um mandato divino, ou porta-vozes de Deus e de Jesus. E por que não são? Não são por uma razão muito simples de se entender. Estão longe do texto das Escrituras, longe do judaísmo que Deus deu através da sua Torá e que Jesus manteve com amor mais misericórdia. Simples de entender. E bem longe do que Jesus ensinou. Muito fácil de entender. Essas novas teologias excluem, destroem, matam e mentem. O resultado? Mais mortes, mais violência, maior desrespeito aos direitos humanos, cidadania e a nossa soberania. A nossa Constituição é desrespeitada, ela é laica. Discernir a verdade é proteger a dignidade de todos.
Acorda Brasil, deixando claro que nesse vídeo o objetivo é apontar a questão da instrumentalização da religião, mas o respeito e o interesse e o estudo, ao qual há mais de 45 anos faço estudo, se mantém. Respeito mantido, respeito a qualquer tipo de religião ou crença, inclusive a crença de não ter religião, que também é uma crença e tem que ser respeitada de forma igual. A Constituição prevê isso e garante. Portanto, acordem enquanto é tempo. Obrigada, excelente final de semana e ótima semana para todos, sem exceções. Tchau!